Glória a Deus, amém? Graça e paz. A gente vai se apresentar, tá bom? Para quem não conhece, todo mundo conhece a gente, né? Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, aí. E também a nossa galera aqui, né? O nosso louvor também pode ficar à vontade, viu? Esse povo lindo que a gente ama demais. Primeiro os damos. Meu nome é Odailton. Meu é Girleide. Somos casados há 29 anos, vamos fazer 30 anos, é mês de final do ano, né? Temos 2 filhos, Caleb e Débora, e estamos há quase 5 anos aqui na nossa igreja, Verbo da Vida. Minha gente! Não, porque essa semana a gente teve um contato com os meninos de lá, né? E a gente ficou tão feliz, porque as pessoas, eles falam, como eu estou feliz que vocês estão bem alicerçados onde vocês estão. A gente está feliz demais de estar aqui na nossa igreja, Verbo da Vida, Esperança, amém? Vamos lá, já vamos começar, porque eu gosto muito de brincar, né? E eu falei para o Odailton, eu tenho aprendido tanto com os nossos pastores, nossos ministros, e vamos abrir a nossa Bíblia, né? Porque eu não vou ficar nas minhas palavras. Gênesis, onde fala da criação, né? Capítulo 1. Meu Deus, meu pastor ali na frente chega e fica olhando para mim assim, né? Ai, meu Deus do céu. Capítulo 1, versículo 26, tá certo? Vamos começar. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos e répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Amém? Vamos para cá, para Gênesis 2, capítulo 2, e o versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Deixa eu ver se eu escrevi direitinho, porque a gente aprende no rema, né? Tudo na palavra. Amém? E disse assim, disse mais Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que seja dona. Dona? Idônea. Amém. Vamos para cá, né? Gente, eu sempre gosto de contar histórias, né? Porque como é bom a gente ter histórias para contar, né? E assim, eu gosto muito de ter na minha família, né, experiências com Deus. E a gente tem visto nossos ministros, nossa ministra Monique Amorim, quero dar um cheiro nela, ela está ali, gosto demais dessa mulher de Deus, ungida, tenho aprendido muito com ela, né? E assim, ela fala muito sobre a gente ser guiado pelo Espírito. E tem mulheres aqui que precisam ser guiadas pelo Espírito. Né? A gente sente, assim, pelo Espírito, né? Eu até falei, Adailton, a gente faz uma leitura, lê livros, inclusive depois eu vou indicar um livro muito bom para vocês, mas quando chegar aqui é outro contexto, a gente sente outras coisas, e o Espírito Santo, ele é quem vai dirigir esse culto. Amém? Ele é quem vai falar e ministrar para vocês, através da minha vida. E é muito engraçado que para homem a gente tem que desenhar, né? Assim? Tem que desenhar para ele. Essa semana aconteceu um fato muito engraçado na minha casa. Vou contar para vocês agora, para a gente rir e se distrair, né? Débora e Caleb estavam se organizando para viajar, para trabalho, né? Aí o meu bujão faltou. Aí o Caleb, vá lá na frente e fale com seu pai. Só que o pai, gente, ele estava conversando com um pedreiro. E sabe quando o homem está conversando, parece que conversa mais do que mulher, né? Então, eu disse, Caleb, fala para o seu pai que faltou o bujão e eu preciso do bujão. Caleb vai, porque a gente mora no prédio, né? E ele falou assim, pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, tu falasse para teu pai que o bujão faltou? Eu falei, manhã. Débora sai do quarto de manhã. Tu acredita que Caleb falou direitinho? Mesmo pai entendeu. Aí eu disse, eu não sei não, porque Caleb... Aí eu, meu Deus, aí haja demorar, né? Chegando a hora deles viajar e eu queria fazer a janta para eles. Que mãe é assim, cuida, né? Mãe cuida. Os meninos ficam grandes e a gente chama de meu menino, né? Assim, e haja demorar, né? Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que ir lá fora, né? E já começou a pressão, né? Eu já comecei a ficar vermelha. Aí eu, ai meu Jesus, fica aí, alma minha, fica no lugar. E comecei, né? Aí eu cheguei lá, eu disse, Odailton, bem educada, né? Aí eu, com licença, gente, né? Você pediu o bujão, meu filho? Aí ele, era para pedir? Aí eu, ai meu Deus do céu, me dê o celular, meu filho. Aí peguei o celular, né?
Aí pedi o bujão para o menino. Eu sempre tratei ele de meu amor, porque ele é um menino muito conhecido, e é como se fosse filho. Eu disse, meu filho, meu amor, meu bujão faltou, tem como você entregar? Ele disse, Dirleide, o rapaz que entrega, ele já foi, porque já está um pouco tarde, já vai dar 5h30, então a gente já liberou. Aí eu, tá certo. Aí eu vou lá na fora, né? E ele está lá com o pedreiro. Nego, dá para você ir buscar o bujão, porque o rapaz que entrega o bujão, ele já foi. Tá, eu vou. Tá. Aí volto para casa, né? Hoje é você, viu, Adailton? Aí eu, meu Deus do céu. Aí fiquei lá, né? E haja demorar. Aí eu, meu Deus do céu, eu tenho fruto do Espírito, Senhor. Eu sou guiada pelo Espírito. Monique Marmorim disse que a gente pensar que ia jogar fora. Não deixa entrar para aqui, não. Aí fiquei, né? Aí eu fui lá. Ô, Dailton, meu filho, peça licença ao pessoal e vá buscar o bujão. Aí ele foi, né? Aí pegou a chave do carro e foi. Minha gente, eu estava em tempo de... Mas eu tenho fruto desse, eu fiz o rema. Eu sou guiada pelo Espírito. E amém. Aí vocês sabem que eu faço atividade física, né? E assim, já estava me enchendo, porque como estava demorando, você sabe que mulher se preocupa com a comida dos meninos, né? E eles iam viajar, e eu bem tranquilo. Aí eu meu Deus do céu, esse homem tem uma brisa. Aí eu comecei, aí o Espírito Santo falou assim, ó, olha só. Eu disse, quando ele entrar, na minha mente, né? Eu vou dizer, meu filho, você está ficando... Aí eu fiquei calma, né? Aí eu falei assim, olha só o Espírito Santo, vá lá para o seu cantinho, onde você faz sua atividade física e fique lá. Eu disse, será que eu estou vendo direito mesmo? Não, estou, porque eu sou guiada pelo Espírito. Aí fui para o meu cantinho, fiquei fazendo meu exercício, né? E ele chegou, colocou... Olha, gente, eu nem vi. Ele chegou, colocou o bujão lá no cantinho e já ligou as panelas, né? Ele já foi sabido. Ele disse, eu vou ligar logo quando ela... Ele já ligou. Aí, assim, foi para mim... Foi uma experiência grande, porque se fosse outra época, eu tinha esculhambado, eu tinha feito um auê, e as pessoas que estavam com ele, eles não iam entender. Né? Porque eles não eram pessoa que é da nossa fé. Eles diziam, que coisa feia, né? Mulher. Ele logo dizer, são crente. Não é verdade? Ele dizia, puxa, que mulher mal educada, né? Fez vergonha o esposo. E assim, eu deixei até aqui na Bíblia também, lá em Efésios. Vamos para cá. Depois eu termino a historinha, né? E dizer assim, aí isso é muito bom a gente contar a história, porque não fica muito... para as pessoas verem que a gente é humano, né? Como o Monique diz, bem-vindo ao mundo real. A gente passa, né? Mas não fica. Amém? Glórias a Deus. Efésios, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu ia lembrar, cadê meu óculos? Aí diz assim, ó. Fala dos filhos, mas depois eu vou falar um pouquinho dos filhos. Deixa eu ver aqui. Efésios, vou pegar aqui o óculos do Odailton, posso pegar emprestado, né, meu filho? Diz assim, Efésios capítulo 5, desculpa, gente, 5, o 31, capítulo 5, versículo 31, diz assim, eis que, pois, deixará o homem, a sua mãe e seu pai, e se unirá à sua mulher, e se tornarão um só, não é isso? Dois só. Peraí, calma. Deixa eu respirar. Eis que, pois, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Acertei? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante de vós, a cada um por si também amai a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao seu marido. É aqui que eu quero chegar. Eu tive respeito assim por ele, né? Eu procurei a me segurar, a não falar, porque geralmente quando a gente está agitado, a gente quer falar coisas e às vezes a gente machuca as pessoas, né? Quando a gente está com sangue no olho, né? Então eu lembrei dessa palavra, eu disse, não, eu preciso honrar o meu esposo. E as pessoas veem e dizem, poxa, como tua esposa é calma, porque se a minha esposa estivesse esperando o bujão e eu estivesse conversando e ela não entendesse, estivesse conversando e eu não tivesse nem... Não é que ele não ligou, mas ele estava ocupado, né, naquela hora. Mas eu respeitei. E eu disse, meu Deus, eu preciso me acalmar. Não preciso chegar a esbravejar. Dizer, por que você não foi buscar o bujão? Estou esperando, não sei o que lá. E o povo não entender. Né? E eu procurei a me lembrar dessa palavra. Por isso que a gente tem que sempre estar ligado na palavra de Deus. Ela é a nossa busca.
favor. Um, dois. Amém. Eu sou de casa, né, gente? Graças a Deus, eu amo minha igreja. E assim, pronto, falando pra cá pro respeito, né? Sim, aí fui fazer meu exercício, ele fez a comidinha e tal. Aí o Espírito Santo falou comigo naquele lugar. Disse, realmente, você está compreendendo e ouvindo a minha voz. E eu fiquei tão feliz. Eu disse, Senhor, muito obrigado, porque agora eu posso compreender. Aí você diz assim, mas Gerleide, mas você já passou por muitas coisas, por outras adversidades, né? Mas assim, em outras ocasiões, eu não era assim. Meu esposo me conhece, né, nego? Eu fazia, não é que eu fazia vergonha, mas eu fazia uma presepada, né? E eu não posso mais ser assim, porque eu sou uma nova criatura, né? Eu procuro me policiar muito nas palavras que eu falo. E a gente temos aqui uma reunião nas terças-feiras em oração com a Monique e algumas irmãs. E assim, ela tem ensinado tanto para a gente como a gente se comportar, não só falar em línguas, né? Nós temos uma hora em falar em línguas, mas o comportamento da mulher de Deus, ela tem que ser diferente, né? Ela tem que ser, realmente, ela tem que mostrar quem ela é, né? Não é só viver aqui na igreja e você está aqui, amém, amém, lá fora outra coisa. Não, você tem que ser aqui essa pessoa de Deus e lá fora também, né? Você tem que ser a luz do mundo. E as mulheres saradas, elas saram mulheres, né? Você curada, você cura mulheres, né? E eu sempre digo para o Adailton, procuro honrar o meu esposo, eu procuro não expor, né? Porque todos nós temos os nossos lados que não é muito legais, né? Às vezes eu sou meio assim, ele é mais calminho, mas assim, eu não fico dizendo, mas ele é assim, né? Eu respeito demais o jeito que ele é. E ele me respeita, ele diz assim, mulher, onde tu chega, tu faz amizade com todo mundo, e eu fico calado na minha. Eu digo, porque tu é assim, criatura. Já eu sou assim, né? E assim a gente vai vivendo bem, gente. Um vai segurando na mão do outro e vai se ajustando. Casamento é isso, segurando o outro, né? E filhos também veem isso na gente. Os filhos veem o comportamento dos pais, né? Não é porque você não teve um pai presente na sua família que você não vai criar os seus filhos do mesmo jeito que você foi criado, né? Eu mesmo não tive um pai muito presente. Mas agora eu tenho um esposo que é presente na vida dos meus filhos, né? Quer dizer, eu dizia isso no meu coração. Eu quero que meu esposo, ele seja um pai presente na vida dos meus filhos. Amém? Eu vou tomar aqui uma aguinha, que eu estou meio seca. Calminha aí. Da outra vez que a gente ministrou, me tremia tanto. Olhava para o pastor Vone, parecia que o microfone ia cair nos meus pés. Mas agora eu já estou mais calma, né, Odailton? A gente está mais... Porque a gente conhece os irmãos, a gente sabe que vocês realmente conhecem a gente, sabe que eu estou falando aqui não é história de carochinha, a gente vive isso mesmo, né? Então isso para a gente é fortalecedor. Nossa família realmente, eles vivem na base da palavra. Inclusive, Débora hoje está na salinha do DI, né? Caleb não pôde estar conosco porque ele trabalha, né? Vocês sabem. Ele chegou muito tarde da noite e estava muito cansado. Eu digo, não, fica aí, meu filho. Precisando, fica calma, relaxa. Agora você me assista, por favor, depois, viu? Por favor, você me assista. Já está quase terminando, né? Vou dar para você, Odailton, já falei muito. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês leiam livros que falam sobre família. Leiam a Bíblia, que tem capítulos que falam sobre como os pais cuidam dos filhos, como o esposo trata a esposa, né? Depois que eu descobri que eu preciso fazer o melhor para meu esposo, ele não precisa fazer o melhor para mim, porque eu quero fazer para ele. Então ele se sente constrangido de fazer para mim também coisas boas, né? Inclusive nesse dia, gente, eu vou voltar para cá para a história. Os meninos foram, né? Foram no trabalho e eu fiquei com ele. Já pensou se eu tivesse ficado com ele, a gente ficasse emburrado um com o outro, uma cara feia? A gente não ia ter o nosso momento, né? Porque quando os meninos saem, a gente fica mais à vontade. Vocês sabem, né? Ai, meu Deus do céu. Então, ele sabe muito que eu gosto de castanha, né? Quem já sabe que eu gosto de castanha? Eu gosto de castanha de amendoim. E assim, sempre que ele quer me mimar, ele quer cuidar de mim um pouquinho, e ele sempre me agrada, né? Aí ele chegou com a castanha de amendoim. Aí depois de tudo, que eu fiz a janta, tudo organizei, aí ele chegou e disse, olha, tuas castanhas, teus amendoim hoje. Lembrei de tu. Aí assim, pra mim, isso, eu disse, meu Deus, tá vendo? Se eu tivesse sido grosseira com ele, né? Talvez ele não tivesse nem me entregado. E se ele tivesse ficado meio encabulado, né? Dizer assim, tu só tá me babando porque eu fiz algo que não agradou a ela. Mas não, ele cuida de mim com muito zelo, né? O meu esposo.
Eu sempre disse, a pessoa que tem que andar chique, arrumada, poderosa, meu filho, sou eu, viu? Você pode ficar com a roupinha velha, porque a mamãe aqui quer estar linda, maravilhosa. E você tem que me suprir, né? E assim, a gente aprende também que o esposo, ele é supridor mesmo, né? Ele é supridor, ele traz o alimento para casa, e a gente aprendeu isso também. No rema também foi uma divisão para a gente, né? Você que não fez o rema, está perdendo, né? E assim, foi ótimo. Essa foi uma experiência que a gente passou. Eu gosto de contar a experiência para as pessoas, né? E assim, os meninos veem isso na gente, né? Acho que Caleb deve pensar, eita, manhã, hoje, pelo que ela estava com a cara, e deu tudo certo, né? E aí eu disse, depois eu perguntei para ele, né, gente? Foi muito engraçado. Eu sou da Ailton, o que foi que Caleb falou para tu? Ele fez, Caleb disse, não sei o que, não sei o que, não sei o que, na língua do fogo. Aí eu, como é a história? É os dois mesmo assim, né? Aí fiquei calma, né? E deu tudo certo, gente, né? Eu acho que realmente a gente tem que entender que casamento é isso. É um segurando a mão do outro, né? Aí os filhos vão vendo isso e eles vão querendo o quê? Também eles vão querer um casamento assim. Até ele, Caleb sempre fala, amanhã eu quero uma esposa igual a senhora. Então você tem que arrumar uma esposa melhor do que eu, meu filho. Sabe, eu sou igual a Sana Lira. Tem que ser melhor do que sua mãe. Mulher cheia de fogo do Espírito Santo, mulher do reteté. Tem que ser assim, mulher que ora, mulher que jejua, mulher que seja assim. Ele falou, não, mas a senhora já faz isso. Eu disse, mas quer melhor, dá para melhorar. Se tá bom, pode melhorar. Amém? E assim, digo para os solteiros também que orem pelas suas esposas. Né? Eu sempre digo, olha, Caleb, eu já oro. E Débora, pelos meus netos. Eu já digo, Senhor, meus netos vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão compreender a tua palavra. Eles vão andar no caminho, porque isso é propósito de Deus, desde o início, né? Que os filhos não se desviem. Ele criou nós para adorar Ele mesmo. Não foi só para trabalhar e viver. Não, Ele criou a humanidade para adorar Ele. E só a Ele. Amém? E eu fico muito feliz, porque eles dizem, é mesmo, né, mãe? A gente vai andar no legado. Eu digo isso mesmo. Ande no caminho, na palavra. A palavra é tudo para a gente. Amém? E tem esse livro aqui que eu comprei. Você pode falar com a nossa amiga Mônica Amorim. Olha só, esse livro aqui é top demais. É a história do casamento de John e Lisa Bevere. É top. Minha gente, tem um aqui, ó, não é bíblico, sabe? Mas assim, sempre diz assim, uma história que eu fico muito feliz e entendo que a gente precisa ouvir isso aqui, ó. A ofensa, que fala sobre a ofensa. Diz assim, ó. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar. Tá vendo, gente? Isso é muito forte. E eu fiquei pensando, meu Deus, realmente, a gente que não perdoa as ofensas, a gente é quem sofre com a consequência. Não é a outra pessoa, é você mesmo. É como tem um ditado, você toma o veneno, você acha que tomou, mas não, você mesmo está se acabando, né? Então perdoe se existe alguma coisa no seu casamento que precisa ser restaurado. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa compreender o que é que eu posso fazer. Cada um de nós temos um comportamento diferente, não é verdade? Eu venho de uma linhagem, de uma família diferente, o Dailton vem também, certamente você, né? E eu fico muito grata a Deus porque eu tenho compreendido a palavra de Deus. E sei que Ele tem trabalhado na minha vida. Ainda trabalhado na vida de Dailton. Eu não vou chorar não, viu? Eu estou vendo a Ana Áurea ali. Eita, mulher de Deus, cheia do Espírito. Né? E os filhos. Efésios 6. Vamos lá, vamos abrir um pouquinho para a gente ver. Vamos para a Bíblia, que eu já estou terminando, viu, Dailton? Para você começar a sua ministração aqui. Só não me descasque. Só não fale. Aí diz assim, ó. É o lar cristão e os filhos e os pais. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrar pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Minha gente, isso é muito forte, né? Também a gente tem muitas histórias. Essa semana a gente sentou na mesa, porque é como sempre a gente fala, a mesa é o canto de comunhão mesmo, né? E nosso filho mais velho, ele sentou com a gente, ele disse, manhã, qual o conselho que a senhora dá para mim? Eu disse, meu filho, o conselho que eu e seu pai dá para você é a palavra. Nunca saia do caminho. Continue, vai vir, né? Bem-vindo ao mundo real, mas continue na palavra. Não saia do caminho, não saia do caminho.
né? Sou muito grata a Deus pela vida do meu esposo. Ele cuida de mim com tanto zelo, como eu falei para vocês. Tanto zelo, se preocupa comigo. E ele sempre diz: hoje tu vai ministrar, eu aposto que tu quer uma sandália nova e uma roupa nova. É isso! É isso. Ei, chega pra cá, nego. Vem falar um pouquinho do amor de Cristo. Espero que as pessoas tenham compreendido, né? Elas entenderam bem direitinho, Amar. pode ter certeza. Amém. Então, Mateus 6:33. Só para completar o que ela estava dizendo, Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, eu coloco esse versículo aqui como base, né, para tudo. E aí, como ela disse, ela se preocupa às vezes com algumas coisas, mas buscar primeiro o reino de Deus, né? Então, se eu busco primeiro o reino de Deus, eu não vou me preocupar com o botijão de gás que faltou, né? A gente dá um jeito. Então, por isso que às vezes ela se aperreia mais um pouquinho, né? Mas eu procuro me lembrar da palavra da qual ela me sustenta. Então, assim, se eu confio na palavra, se eu creio no meu Deus Todo-Poderoso, eu não vou me preocupar com pequenas coisas, né? For uma coisa grande, a gente pode até, mas com as coisas miúdas, para mim, já foi, né? Então, por isso que às vezes ela estranha e vê assim: poxa, mas por que você, era para você estar preocupado também, né? Mas aí eu penso assim: é só um botijão de gás. E se não for possível comprar hoje, amanhã a gente compra. Dá um jeito, né? Mas ela fica preocupada: mas tem a janta, tem não sei o quê. Eu digo: como qualquer coisa que tiver aí, se não tiver, a gente compra, não tem problema, né? Mas ela já fica mais assim: ai meu Deus, como é que vai ser a janta, como é que vai ser, os meninos vão sair. Eu sou muito assim, tipo, coisa pequena a gente não coloca preocupação, porque já existem tantas coisas que realmente nos preocupam. Para que eu vou me preocupar com coisa miúda, né? Então eu sempre dou um jeito. Às vezes ela diz assim: poxa, eu esqueci, faltou, não tenho a carne para a gente, hoje vai ser só feijão e arroz. Eu digo: faz um ovo aí, tá tudo bem. Eu não me preocupo com isso, eu não vou ficar, sabe, perdendo meu tempo com coisas pequenas. Para mim não tem problema isso aí. Então, assim, eu sempre deixo tudo para que ela resolva tudo, mas tem certas coisas que eu digo: não precisa se preocupar não, deixa assim mesmo, tá bom. Eu não sou de exigir nem de cobrar coisas dela e ficar: olha, você tem que dar conta disso, daquilo outro, de maneira nenhuma. Porque eu sei que essa palavra que ela já diz tudo, né? E aí, se eu me preocupo mais com o reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus proverá as outras coisas, né? E no final das contas dá tudo certo como deu, né? E sempre dá. Porque Ele, na verdade, Ele cuida de nós, né? Ela diz que eu cuido dela, mas na verdade é Deus que cuida de nós. E sempre cuidou e sempre cuidará. E eu estava fazendo escola de ministro e recebi uma palavra, né? O pastor lá fez uma ministração sobre família, né? E ali ele deu uma palavra dizendo assim: olha, ainda esse ano uma pessoa da tua família vai se converter. Aí eu fiquei pensando assim: meu Deus, será que essa palavra é para mim? Aí eu fiquei pensando nos meus irmãos, né? Porque lá em casa todo mundo é convertido, já está. Mas aí meus irmãos, eles não são convertidos. Aí eu fiquei pensando assim: será que aquele meu irmão vai se converter? Porque eu senti que a palavra era para mim, né? Aí eu disse: pode ser aquele, ele gosta das coisas da igreja, tudo bem. Aí lá em casa são 3 irmãs e 4 homens, né, no caso. E aí uns moram fora, né? Tem uma que mora no Rio de Janeiro, outro meu irmão também mora no Rio, tem 2 que moram aqui, né? Enfim, são muitos. Aí eu fiquei olhando para cada um, vendo qual seria que poderia se converter, né? Já que aquela palavra ela tocou bastante em mim, eu acreditei que era para mim. Aí eu fiz aquela visão: aquele pode ser aquele, aquela pode ser aquela. E eu tenho uma irmã que mora fora, longe, e eu nem pensei nela. Eu disse assim: não, essa daí
eu nem me lembrei dela, porque na minha visão, assim, essa não tem jeito. Não, essa daí não. Os outros, talvez, quem sabe, né? Mas essa irmã da qual eu nem me lembrei para dizer, será que é ela? Passou desapercebida. E foi justamente essa que se converteu. Então, para você ver como Deus é o Deus do impossível mesmo, né? E aí, ela falou comigo, ela entrou em contato comigo e disse assim, oi, tudo bom? Ela não tem muito tempo de conversa, mas nesse dia ela falou comigo, aí ela disse assim, ontem eu fui para a igreja. Aí eu disse, foi para a igreja? Aí eu me lembrei da palavra. Quando ela disse, ontem eu fui para a igreja, eu me lembrei da palavra. Meu Deus, será que ela se converteu? Aí eu perguntei, tu aceitaste Jesus como teu Salvador? Ela disse, aceitei. Eu disse, glória a Deus, a palavra era para mim. Deus é maravilhoso. Quando ela disse que tinha aceitado, eu fiquei feliz demais, porque ela realmente era difícil. Os outros ainda poderiam, né? Ainda são meio, mas essa daí era difícil. Coloca a primeira foto para o pessoal ver quem é. Ó, ela vê, é essa daqui do vizinho, o meu irmão do lado de cá. Esse é o irmão mais velho. Aí a gente foi para o culto em Campina Grande, né? Ela veio aqui, né? De viagem. Aí coloca a segunda. Aí eu disse assim, com o pastor aqui, quando ela veio, né? Junto com o pastor, dona Tatiana. Tá vendo aí, né? Essa que está junto com a dona Tatiana. E aí, recentemente eu perguntei a ela, tu estás indo para a igreja, está tudo certinho, tudo bonitinho, porque eu vou dar o testemunho, tem que, né? Senão... Aí eu fiquei, né? Não, porque se converte às vezes, né? Você sabe, né? Não é incredulidade não, mas é confiança. Diz, olha, amanhã eu vou falar e tal, eu quero dar um testemunho para o pessoal ver que Deus é poderoso e é maravilhoso, né? Porque, olha, eu quero que você entenda o seguinte, assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, amém? Se você crer, seus familiares também vão se converter, não se preocupe não. Mesmo aquele duro, difícil que você acha que não tem jeito, tem sim, porque essa daí era difícil. Coloca a terceira. Aí está indo para a igreja, tô assim aqui, ó. Eu viajei 50 quilômetros para ver esse cantor aí, ó. Fernandinho. Ele foi lá numa outra igreja, né, que ela estava longe, ela disse, viajei 50 quilômetros quando soube que ele ia vir só para assistir o culto com eles e ouvir eles cantando. Disse, então se converteu mesmo, viu? Porque 50 quilômetros. Tem outra, passa a segunda aí. Aí nesse dia também veio a Aline Barros, né? Aí ela mandou as fotos para mim e disse, pronto, então está confirmado, está tudo bonitinho, eu vou dar o testemunho, pode deixar. Ela disse, manda o link que eu vou estar assistindo aqui. E aí ela já está vendo, com certeza, assistindo a gente também, né? E eu deixei um versículo aqui, porque você sabe que Deus, ele sempre se preocupou com a família, né? A família sempre foi uma preocupação de Deus para que a família permanecesse no caminho. E lá em Êxodo 34:15, se você estiver acompanhando aí, vamos lá. Êxodo 34:15, ele fala o seguinte, é a preocupação de Deus, né, para com a família. Deus, ele sempre quis um povo separado, né? Ele sempre quis ter um povo separado para ele, para a honra e glória dele. E aí, no Velho Testamento, esse povo era, como a gente sempre lê lá no Velho Testamento, era o povo de Israel, né? Ainda é também. Mas hoje nós sabemos que não é só o povo de Israel que é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Aqueles que aceitaram a Cristo, todos nós somos o povo de Deus. E Deus, ele se preocupa, assim como se preocupou com o povo dele no passado, ele se preocupa com a gente, né, para que a gente permaneça no caminho. E a preocupação de Deus, na verdade, é que não só nós permanecemos no caminho, mas a nossa família esteja no caminho, andando no caminho. E os nossos filhos também acompanhem e sigam no caminho. Então, você já se converteu? Amém, glória a Deus. Mas seus filhos também precisam vir para o caminho, se eles não estão, né? Então, essa sempre foi a preocupação de Deus, que você entre no caminho e que você coloque também os seus filhos no caminho. Então, a responsabilidade do crente hoje é colocar os seus filhos no caminho. Se eles não tiverem, você
tem que fazer o seu esforço, né, dar o seu jeito, para que vocês possam trazer eles para o caminho, que na verdade, para o caminho do Senhor. Então, assim, se você se converter, os seus filhos não são convertidos, então você tem essa... Você deve orar, você deve buscar a Deus para que eles sigam no caminho. Deve dar bom exemplo, né? Deve convidar eles para vir à igreja, orar por eles, enfim, fazer de tudo para que eles possam permanecer no caminho. Esse é o propósito de Deus, sempre foi. Aí diz assim: acautelai-vos, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses falsos, eles oferecerem sacrifícios, convidando você, e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Ou seja, a preocupação de Deus era: olha, não deixe que seus filhos casem com mulheres estranhas, porque elas vão fazer com que seus filhos adorem a outros deuses. E não é assim que tem que ser. Vocês têm que seguir no caminho. E aí essa era a preocupação de Deus no passado, para que o povo não se misturasse com pessoas que não serviam a Deus, né? E hoje a preocupação de Deus é essa, que as famílias que não têm seus filhos ainda todos na igreja, né? Vai que você se converteu, você já tinha 30, 40 anos, então seus filhos andaram juntamente com você no caminho do mundo. Você se converteu, veio para a igreja e seus filhos continuam lá. Né? É normal isso acontecer. Mas agora você tem um propósito, que é trazê-los para a casa do Senhor, trazê-los para o Senhor, oferecer seus filhos em sacrifício ao Senhor, né? Ou seja, ainda que eles digam: eu não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus, vai você, eu não vou, mas esse deve ser o seu objetivo, trazê-los para o Senhor. É você que tem que ter, né, essa posição de dizer: não, eu vou orar, eu vou fazer o que eu puder fazer para trazer eles para o caminho do Senhor. Já que você também já está aqui, graças a Deus que você já está, né? Então você agora tem esse propósito, porque é assim que Deus quer, que a família esteja no caminho e permaneça no caminho. E daí, quando eles casarem também, que os filhos deles também façam a mesma coisa, permaneça no caminho. Porque nós somos um povo escolhido de Deus. Você, na verdade, se você for ver direitinho, lendo a Bíblia, você vai ver que, na verdade, nós somos um povo privilegiado, porque nós temos Cristo e temos o Espírito Santo. E da mesma forma que você tem, você deve oferecer também, né, trazer, ensinando com palavras, trazer seus filhos, ensinando essas verdades para eles também, para que eles permaneçam no caminho. É assim que Deus quer. Porque se você, vamos dizer que você despreze e diga: mas eu já chamei, eu já orei, eu já fiz de tudo, meus filhos não querem saber, não tem jeito. Se você fizer assim, é como que você mesmo não estivesse dando valor ao que você tem. Porque se você for conversar com qualquer pessoa, né, na escola, por exemplo, falando daqueles filhos que estão estudando, você vai ver que todas aquelas mães querem dar o melhor para os seus filhos. Você falar com elas, você vai dizer: eu quero dar o melhor curso para o meu filho, eu quero que o meu filho estude, seja uma grande pessoa, um advogado, sei lá, um professor, uma coisa bem em alta, né? Eu quero que meu filho seja isso, aquilo, outro. Toda mãe quer dar o melhor para o seu filho, todos os pais. Mas se você, sabendo que Jesus é o melhor, é a nossa riqueza, né? Jesus é maravilhoso, e você não quer dar o melhor para o seu filho, então tem alguma coisa errada com o que você está conhecendo, né? Porque se nós conhecemos e sabemos que o nosso Deus é poderoso e pode todas as coisas, e Ele é o caminho verdadeiro, por que eu não vou oferecer isso para os meus filhos? Já que eu deveria dar o melhor a meus filhos. Então, você deve se preocupar com isso, em procurar trazê-los, né, para o caminho. Procurar fazer com que eles sigam no mesmo caminho que você está seguindo. Porque se você desprezar e deixar para lá, significa:
Ah, eu estou com Jesus. Ah, mas também, né? Não é tão bom assim, então deixa os meus filhos para lá. Não, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é poderoso, na verdade, nós deveríamos entender que Deus é tudo para a nossa vida. Porque sem Ele nós não podemos nada, né? Ele nos deu tanta riqueza, tantas coisas boas. Tudo de bom nessa vida, tudo vem dele. Se você tem alguma coisa boa, pode ter certeza que foi Deus. Você tem algo, eu tenho um bom emprego, eu ganho um bom dinheiro, eu sou uma pessoa isso, aquilo, outro. Tudo foi coisa que Deus fez na sua vida. Então você deve ser grato ao Senhor por isso, né? Por mais que você se esforce, não, mas eu trabalho com muito esforço, eu estudei muito, eu fiz por onde, mas tudo é graça de Deus. Mesmo você tendo se esforçado, mesmo tendo você feito o suficiente, mas tudo foi graça de Deus. Por mais esforço que você fez, é graça de Deus. Se nós temos um casamento abençoado hoje, não é porque a gente é isso ou aquilo outro, não, foi graça de Deus. Mas eu faço a minha parte. Mas mesmo assim, é a graça de Deus que nos alcançou. E por isso nós temos um casamento abençoado. Vamos fazer agora 30 anos, né? Em outubro. Então, quer dizer, é graça de Deus. Porque nós sabemos que casamento tem os problemas, tem as dificuldades, né? Tem as coisas que a gente tem que ir se ajustando. Na verdade, no casamento tem que haver perdão todos os dias, né? O perdão ele tem que acompanhar a gente todos os dias. Todos os dias eu tenho que perdoar, todos os dias eu tenho que estar perdoando, porque sempre tem umas coisas. Se eu for colocar, por exemplo, qualquer coisinha, ou eu ou ela também, for dizer, isso aqui eu não gostei, e não perdoar, o casamento não vai à frente, né? Então tem que haver perdão todos os dias. Embora que haja muito amor, embora que haja, né? Mas todos os dias tem o perdão. Tem aquela hora que a gente vai dizer, não, deixa isso para lá. Então, quando a gente aprende isso, aí a gente segue em frente com o casamento. Se você quiser ter um casamento de 40 anos, 50 anos, então já fica a dica. O perdão tem que existir todos os dias. Se não existir todos os dias o perdão no seu casamento, pode ter certeza que ele não vai durar. Mas se houver o perdão, pode ter certeza que esse casamento ele vai à frente. Ele vai durar 30, 40, 50, né? 100 anos e assim por diante. Porque o perdão está acima de tudo. E outra, Jesus ele já nos ensinou, né? Ele já disse, lá na oração do Pai Nosso, ele disse, perdoa a gente quando vai orar diz, perdoa, Senhor, os meus pecados, né? Assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Então entenda, se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus também não vai me perdoar. Então se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que também dar o perdão. Só pedir. Você também dá. E você dá e você recebe. Aí fica aquela troca, né? Então, quando, por exemplo, acontece, né, que ela faz algo que eu não gosto, isso é normal para ser humano, né? Todo mundo faz. Aí ela faz algo que eu não gosto. Aí eu me lembro, eu também sou imperfeito, eu não sou perfeito. Eu também faço algo que ela não gosta. Então chegou a vez de eu perdoar. Aí eu perdoo fácil. Porque eu sei também que tem coisas que ela perdoa de mim, que eu também faço, que ela não gosta. Então fica fácil, é só devolver, né? É só trocar com a mesma moeda. Ela me perdoa, eu perdoo ela também. Está tudo certo. E aí eu digo, Senhor, me perdoa. Aí você tem perdoado? Tenho sim. Então pronto, eu vou lhe perdoar. Então assim fica uma troca. Então quando a gente entende isso, fica fácil para a gente receber o perdão de Deus e para a gente também dar. E assim o casamento prospera. É assim que a gente tem esses 29, vai fazer 30, né, agora. E às vezes tem pessoas que dizem, outro dia eu cheguei para uma pessoa, e ela disse assim, tu ainda estás casado, que a gente se encontrou na rua, um amigo antigo e tal, a gente se encontrou na rua, fazia tempos que a gente tinha se visto, uns 15 anos por aí. Aí ele disse assim, tu ainda estás casado com a mesma esposa? Eu disse, sim, com a mesma esposa. Não, porque hoje em dia, né, sabe como é? Eu já estou na terceira. Eu disse, não, tudo bem, eu estou com a minha primeira ainda. Na verdade, eu sou casado com ela 2 vezes. Eu sou casado porque quando a gente foi 25, né? 25 anos de casamento, a gente completou 25 anos, a gente prepararam, na verdade, uma festa para a gente, e a gente conseguiu fazer a renovação de votos, né? Como se fosse um casamento, a mesma coisa de um casamento, entrando, aquela coisa toda, uma festa, fizeram uma festa para a gente. E aí a gente
casou de novo 25 anos depois, né? Com direito à entrada, aquela entrada de casamento, né? Que a gente até hoje fica se tremendo quando vai entrar para, né? E aí teve a cerimônia de casamento, assim, de renovação de votos. Foi muito bonito. Então, 25 anos depois, a gente casou de novo, né? E aí a declaração da gente foi: se tivesse casado de novo, eu casava com a mesma pessoa, né? Então é assim que a gente vive. E agora a gente vai fazer 30, quem sabe se não vai ter um casamento de novo, né? Mas vamos ver. Então é assim que a gente faz. E graças a Deus tem dado certo. A graça e o favor de Deus tem sido na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. Se não fosse a graça e o favor de Deus, não teria vitória, né? E nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado. E é por isso que vamos completar agora 30 anos, né? E é uma bênção, é uma maravilha. Mas é graça e favor de Deus. Não pense que é só a nossa força. É o favor de Deus na nossa vida, assim também como pode ser na sua. É só você crer e buscar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém?